E aí? Já dando aquele susto em vocês. Ô, ficaram aí com saudade de mim, né? Semana passada, tiveram aí, ficaram de boa, né? Só fazendo as provinhas. Teve gente que não fez as provinhas. Pô, galerinha, não pode vacilar nas provas. Como é que vai ganhar nota, meu? Não tem nota sim. Precisa fazer as provas, galera. Vamos acordar, turminha. Vamos acordar terceiro ano. Não tem jeito não. Bom, vamos hoje iniciar a nossa apostila de filosofia, então a nossa aula 1 de filosofia do segundo bimestre. Nós estaremos falando então aqui, ó, como vocês podem ver, vou usar aqui meu hack, tô brincando não, hack, que eu nem sei que fazer um hack. Filosofia contemporânea, tá? Hoje nós vamos ver aqui esses dois pensamentos, né? Positivismo e o idealismo, tá? E essa semana também vou soltar uma aula a mais, né? Daquelas que eu já fiz a outra vez, da aula da positivo, para que a gente tenha aí tempo suficiente para concluir todo o conteúdo, porque é um conteúdo bem extenso, né? Outra coisinha importante, né? Sempre os recadinhos aí para vocês nesses primeiros minutinhos a respeito que estarei enviando para vocês a correção dos exercícios de sociologia, tá? Então logo mais aí nos grupos aí vai estar lá o wordzinho com os exercícios de sociologia corrigidos, tá bom? Então vamos lá, iniciar aqui agora, nesse primeiro momento, com o positivismo, né? Positivismo, galera, criado então aqui por este senhor, né? Augusto Comte, tá? Nesse período do positivismo, né, é preciso também falar um pouquinho para vocês, tá? Que a Europa passava, né? Aqui, vou até marcar aqui para vocês, a Europa, né? Então estava passando ali pelo movimento de revolução industrial. Opa, digitei errado, tá? E aqui é um momento bem importante porque diversos tipos de pensamentos começam a surgir aqui também, né? Desse tipo, desses acontecimentos, porque a gente tem uma mudança total ali na sociedade, né? Mudanças na questão da ciência também, que aqui, ó, nesse período a gente vai ter também, né, ó, o desenvolvimento da teoria evolucionista do Sr. Charles Darwin, né, diga-se de passagem, na época duramente criticada aí pela grande massa, né, para quem não lembra, a teoria evolucionista, desculpa, ela é aquela teoria de que o homem é uma evolução, né, dos primatas, né? Pô, e a gente está falando ali no período ali, ó, século XIX, pô, questão religiosa extremamente pesada, né? Então, obviamente, várias críticas foram feitas, até eram feitos charges, né, criticando a teoria evolucionista do Sr. Darwin, tá? Que a gente hoje já tem uma certa, não que muita gente acredite, mas hoje a gente já tem um modo diferente de estar vendo, né, de estar analisando essa teoria, tá? Bom, outra coisa importante aqui, né, a gente tem então a ampliação, né, do desenvolvimento do sistema capitalista, né, então o capitalismo é muito mais forte, né, nesse período aqui, e aí nesse período também, diga-se de passagem, o Augusto Comte é um dos que o pessoal chama, né, do pai da sociologia, né, o surgimento, então, posteriormente aí da sociologia, conteúdo que nós estudamos bastante, tá? E o Comte é um dos grandes responsáveis, né, em estar ali criando, né, esse conceito, tá? Que vocês já vão ver daqui a pouco aqui, um pouco mais abaixo. Tudo bem? Então vamos lá. Algumas coisas interessantes aqui era o seguinte: o Comte defendia que conhecer as leis fazem a vida social se desenvolver e nos permite contribuir para a sociedade. Vocês vão perceber que essa questão aqui do positivismo, ela também tem uma questão meio diferenciada no sentido de aceitação, né, dessas mudanças que vinham acontecendo no mundo, tá? De uma aceitação principalmente, né, da, 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 de,
de colocar na cabeça das pessoas, muitas vezes, que tipo assim, olha, vocês têm que trabalhar todas essas horas aí para desenvolver, né? Então, o positivismo ele tem essa característica de tentar colocar bem, vamos pegar até o conceitinho da palavra, a ideia da palavra, de colocar assim que é positivo. Olha, é bom que você está sofrendo aí, produzindo pra caramba aí, porque você tem que pensar, né, que a sociedade precisa disso, precisa, né, dessas produções para se desenvolver melhor, tá? Bom, o Conte coloca aqui para vocês, olha, que interessante aqui, ele coloca a chamada Lei dos Três Estados, tá? Em alguns locais também, Lei dos Três Estágios, tá? Já vi das duas maneiras, tá? Que aqui seriam as etapas, né, do desenvolvimento da sociedade, tá? E também, obviamente, da cultura. Então a gente tem aqui no primeiro ponto aqui o Estado teológico fictício, né, que são aí é como se você recorresse, né, a esses conhecimentos, a fenômenos sobrenaturais, tá? Religiosamente falando, né, questões das divindades, que buscassem então, né, por conta, né, recorrer a esses grupos para explicar aí os acontecimentos, os fenômenos, então, que acontecia, tá? O estado metafísico ou abstrato, tá? Que aí você tem a busca pelos conhecimentos, as ações de forças abstratas, né? Por exemplo, então aqui nós temos, né, as ideias, né, as essências que fazem, né, com que a pessoa então tente justificar, tente explicar os fenômenos que ali são causados. E o último é o estado positivo ou científico, tá? Que aí você utiliza o racionalismo, tá? E o raciocínio para observar, que é uma questão muito da ciência, da observação, né? E aí identificar as leis de funcionamento de determinado fenômeno, tá? Bom, algumas questões aqui, antes de só dar prosseguimento, vou só fechar aqui, porque senão eu não consigo descer a página, tá? Antes de chegar aqui, tá, da questão da filosofia, dos métodos das ciências, tá, a gente tem que avaliar o seguinte, o mundo passava então ali por um progresso, tá? E aí, esse progresso, tanto na área das ciências como na área social, causou diversas crises. E a gente sabe disso, vocês já estudaram sobre isso, tá? E aí, né, por conta, né, da questão da desigualdade das indústrias, desigualdade financeiras, entre outros. E aí o Comte, né, com seus pensamentos positivistas, ele defendia que os trabalhadores tinham que entender que o trabalho deles na indústria era bom, necessário e natural, tá? Então você tem sempre essa ideia, né, de estar fazendo, né, de tentar colocar para as pessoas que elas precisam fazer aquilo porque aquilo ali é algo que seja necessário e que faz parte, né, aquela desigualdade que elas estavam sofrendo, tá? E aqui ele defendia a ideia, né, dos momentos que acontecia. Então, ó, a gente tinha as transformações da ciência que visavam, e tanto da questão tecnológica, o progresso, tá? E isso, né, esse progresso deve estar sempre subordinado a uma ordem, né, para que, né, se respeite e para que você tenha, de certa maneira, né, um controle maior sobre determinadas situações, tá? E aí, obviamente, já falando aqui questão de ordem e progresso, nós temos aí a bandeira do Brasil, que tem essa bela frase lá no meio. Então, a frase, né, que está lá na bandeira nacional é uma frase, né, dos pensamentos positivistas, tá? Bom, aqui como vocês vão perceber, ele vai fazer uma divisão até mesmo na filosofia, tá? Então ele divide em física celeste, que é a matemática e a astronomia, tá? A física orgânica, que é a química e a fisiologia, e a física social, então aí a criação, né, da sociologia, né, que vai ser a responsável em estudar essas sociedades, tá?
Então aqui era um método, né? A função da filosofia é avaliar os métodos da ciência e aí dividiu isso daí nesses grupos. Bom, e aí aqui, né? Só vou dar um zoomzinho maior para vocês, tá? A necessidade também, né? Então de se estudar a sociedade, de tentar se entender, né? Todas essas mudanças que vinham ocorrendo, né? E de certa maneira, né? Tentar criar uma reestruturação pacífica, tá? Então, assim, tentar, né, de base com esses conhecimentos, mas a gente sabe que, infelizmente, né, esse tipo de situação não seria usada, né, com esse fim, obviamente, né, seria usada mais com uma forma aí de manobra de massa, né, que é o que acabou acontecendo, tá? Indo agora aqui para o nosso movimento do idealismo, tá? Característico pelo senhor Frederick Engel, tá? Então, Frederick Engel, também ali, ó, século XIX, tá? E aí, aqui a gente tem, né? Nós temos aqui algumas coisas que são bem interessantes, né? Do pensamento dele. Vocês já vão ver a questão aqui embaixo, a questão, né, do espírito subjetivo, espírito objetivo. É que é o seguinte, né? O idealismo, então, ele é uma corrente filosófica, tá? Que faz das ideias o princípio do mundo. Conhecemos o mundo a partir das ideias que temos feito de todas as coisas materiais, tá? Então aqui vocês vão pegar, né, algumas áreas que ele estudava, o progresso do espírito com a ideia da razão, a ideia, né, da liberdade, tá? E a ideia da filosofia, né? Que aí aqui a gente fala, né, a filosofia aí, o sentido da história já realizada, tá? Aqui o Engel, né, ele desenvolveu, né, um tipo de estudo, né, que nós chamamos de dialética, tá? Que seria então essa arte do diálogo, né, de dialogar, de debater, tá? Debater as ideias diferentes para se chegar a uma conclusão, tá? E aí, porque a gente sabe, né, temos diversos tipos de pensamentos, tá? E aí, muitas vezes, né, esses diversos pensamentos, com o diálogo, nós conseguimos fazer aí, né, chegar ali a um patamar, né, de igualdade, e esse patamar, né, essa igualdade aí, ser usada como forma, né, de estudo e de conceituar, tá? É, E aí é interessante porque muitas vezes o que acontece com esse monte de ideia ao mesmo tempo, né, muitas coisas podem, né, tornar-se assim, criar-se novos conceitos e esses novos conceitos serem contrariados, né? Quando você tem, né, esse monte de pessoa debatendo sobre determinado assunto, poderia sim acontecer, né, esse tipo de situação, tá? E aí nós temos aqui um pouco sobre o Hegel. Tá, deixa eu só. Deixa eu limpar, porque senão. Tá. Bom, ele vai falar um pouco sobre a questão do progresso do espírito, né? Então, o progresso do espírito resulta do movimento dialético, tá? Gerado pela contradição entre teses e antiteses, tá? E aqui, né? Nós temos, né, os processos, né, que ele vai justificar ali, tá? Então nós temos ali três processos, como vocês vão ver aqui. Então o espírito subjetivo, tá? Quando o espírito se reconhece como consciência individual, objetivo quando se reconhece como cultura e espírito absoluto quando se reconhece como arte, religião e filosofia, tá? Uma das coisas interessantes sobre alguns pensamentos dele era, por exemplo, né, isso é bem interessante, que a realidade ela é composta por nossa mente. E a própria consciência não é congelada, não é estática, tá? Pois sempre está mudando e se desenvolvendo, né, novas categorias, novos conceitos que determinam como nós vivemos no mundo. Tá? Então aqui é um processo de pensamento bem interessante. Vocês veem que vem seguindo mais ou menos, né, movimentos diferentes do que você tem ali
né, no positivismo, tá? Mas aqui você percebe, né, essa mudança já nas pessoas, principalmente na filosofia, porque ela deixa apenas de ser, né, o que nós tínhamos tanto lá no período iluminista, né, de uma razão, né, para começar a ter uma implantação de certa maneira científica, né, das informações e dos acontecimentos. Bom, essa daqui foi o conteúdo de hoje. Depois vocês vão ter aí um pouco mais, né, de conteúdo, tá? Tem os exercícios da correção da apostila de sociologia que eu vou estar mandando e vou estar solicitando alguns outros para vocês já da parte de filosofia. Manda comentário lá, vocês não mandam comentário. Pô, segundo ano foi legal lá, comentaram bastante nos vídeos. Eu fico muito feliz quando eu vejo os comentários de vocês. Pô, me deixa uma alegria do caramba de poder responder cada comentáriozinho, eu saber ali, vendo lá as visualizações subindo, né? Porque isso aqui é feito para vocês, gente. Isso aqui é um trabalho para vocês, tá bom? Beijo, até a próxima!